Hoje a nossa aula de Pilates vai ser sem nenhum acessório, somente no solo. Então, o que a gente vai precisar é apenas de um tapete, tá? Então, vamos nos posicionar. A gente vai deixar os pés alinhados na linha ali do quadril, então não muito aberto nem muito fechado. Braços ao lado do corpo, olhar lá na frente. Então, a gente vai puxar o ar, vai subindo os braços, respirando, vai soltando o ar e a gente vai fazendo um C bem grandão, vai redondinho, afundando o peito e o abdômen e vai levando as mãos lá na direção dos pés, lá no chão mesmo. Então não precisa pegar com as mãos no pé mesmo, pode ser lá no chão, logo à frente, tá? E a gente volta num C grandão de novo. Então vem desenrolando a coluna e vai crescendo lá para o teto. Faz uma leve extensão também, jogando um pouquinho para trás e voltou. Afundou o peito, abdômen para dentro. Um pouco de força de glúteo também nessa descida. E as mãos vão lá tocando no chão. E aí a gente vem voltando, desenrolando, até chegar no teto. A gente vai repetir mais 2 vezes. Então afunda, vai sempre no seu limite, né? Se não encostar no chão ou se der algum desconforto, vai um pouquinho menos. E aí sente alongar posterior também, né? E vem subindo de volta. Cuida para não jogar o quadril lá para frente a hora que tá descendo. Então, as pernas e o quadril vão ficando parados, né? A gente até pesa um pouquinho do quadril lá para trás, para não vir para frente. Isso, encostou lá no chão, sobe desenrolando, sempre o ombro bem conectado, né? Encaixado. Agora, na próxima vez, a gente vai ficar com as mãos lá no chão. Vai descendo. Quem não alcançar a mão no chão, dobra um pouquinho os 2 joelhos. E aí a gente vai começar a caminhar com as mãos lá na frente. Você dobra um pouquinho os 2 joelhos e vai caminhando. Com as mãos, a gente vai indo entrando lá numa pranchinha. Vai indo lá na frente, dobra um joelho e depois o outro. E ficou lá no 4 apoios, tá? Mantém ali os 4 apoios, dedos do pé a gente deixa apoiado no chão. A mão aqui, o braço, ele tem que estar alinhado com os ombros, tá? Então não pode estar lá muito lá na frente, nem muito para trás, mas alinhado com os ombros. E aí a gente vai trabalhar aqui no movimento só da escápula, aquele afundamento das costas. A gente deixa o ombro lá para cima, afunda bem as costas lá no meio das escápulas, né? E volta como se estivesse empurrando o chão, tá? Então afundou, vem afundando e empurra o chão para voltar as costas lá para cima. Sempre o olhar fica lá para as mãos, tá? Então não precisa olhar lá na frente, só olha para baixo reto, para a coluna ficar neutra. E aí a gente afunda as costas e empurra para cima. Cuida para não deixar o abdômen solto, porque daí a gente faz aquela hiperlordose, né, da lombar, lá fica lá aquela curva bem acentuada. E aí pode dar desconforto na lombar. Continua, mais 2. Empurra. E mais uma. Fechando as costas. E empurrou. Aí agora a gente vai manter a gente não vai deixar as costas afundadas. A gente vai manter um pouquinho dessa força para alinhar ali a coluna, tá? Então não deixa tudo solto ali, todas as escápulas. Cresce um pouquinho. E aí a gente vai fazer o gato, tá? Afundou o abdômen, cresce lá. Faz uma corcunda nas costas ali, olha pro joelho. E aí vem olhando lá na frente, empinando o quadril, olhando um pouquinho lá na frente. Então a gente esconde o cóccix, né? Afundando a barriga e o peito. Olhou para baixo.
Daí vem desenrolando, olhou lá na frente, empinando o quadril. De novo, mais uma. Afunda bem. E voltou, empinando lá o quadril, olhando lá na frente. Sempre afasta o ombro da orelha. Mesmo quando tá crescendo ali as costas, sempre afastando o ombro da orelha. Mais duas. Afunda bem. E empinou, mobiliza bem a coluna, sente, trabalhando a coluna, né? E mais uma. E olhou lá na frente. Isso, voltou naquela posição neutra, tá? Sem estar com o quadril muito empinado, a gente vai levar um braço lá na frente, mão direita esticada lá na frente e a perna esquerda esticou lá atrás. Então, o braço, a gente tem que manter o equilíbrio. Então, às vezes você não vai conseguir subir demais e nem esticar tanto a perna, mas vamos tentando manter um alinhamento, como se você fosse encostar a tua mão lá na frente, pegar alguma coisa e a perna bem comprida lá atrás, com o pé em ponta. Volta braço, volta pé. Tá? Então, a gente vai fazer esse movimento. Vamos fazer 6 vezes. Esticou e voltou. 1, só um leve apoio no chão, sem descarregar o peso. 2, 3, não precisa subir demais a perna, ela é mais comprida. 4, 5, mais uma a gente vai ficar lá no final do movimento, e aí a gente vai baixar braço e abaixou o pé, perna esticada. Um toquinho no chão da mão e do pé e volta. 3, 4, sempre olhando para baixo. 5, encaixa o ombro. 6, 7, vamos fazer 8. E 8 e volta, tá? Vamos fazer o outro lado. Esticou o braço e perna do outro lado, braço esquerdo com perna direita. Sobe braço e perna, 1, olhando para baixo. 2, 3, 4, 5, 6, ficou. Aí agora a gente só dá um toquinho rapidinho ali. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí voltou. Pode sentar um pouquinho no calcanhar para dar uma descarregada do peso do punho, né? E já voltamos. Agora a gente vai deixar o dedo do pé bem em garra ali. Joelhos também ficam afastados na linha do quadril, tá? E a gente vai fazer aquela subidinha. Subir e descer os dois joelhos só um palmo ali do chão, tá? Então é pouquinho. Então a gente sobe e desce. E aí você leva o quadril pro teto, não é o corpo para frente nem para trás, tá? É para cima a descarga de peso do quadril crescendo pro teto com o corpo bem paradinho assim. Então a gente sobe, força de abdômen e desce. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E volta. Um pouquinho. E agora a gente já vai fazer o elefante, né? A subida completa dos joelhos, tá? Então a gente vem alongando a perna para trás. Você vai esticar todo o seu joelho, o máximo que conseguir, né? E descarrega o peso do calcanhar lá pro chão, para sentir o alongamento posterior mesmo, tá? E a coluna a gente faz um rolinho mesmo, então a gente sobe os dois joelhos, vai subindo tudo. Vai olhando lá pro pé, tenta alcançar o pé lá no chão. Então alonga. Se não der, pode ficar lá na ponta do pé, né? Só que aí vai olhando bem lá para baixo, tá? E tenta afundar um pouquinho a barriga. E aí vem voltando, ficou com os dois joelhos no chão de novo. A gente pode fazer direto. Vamos fazer 5 vezes, subindo e voltando.
Então, subiu no elefante, alonga bem, volta, dobrou um pouquinho e já foi. 2, 3, cabeça vai entre os braços. 4, encaixando bem os ombros. 5, aí voltou. Agora a gente vai fazer a subida, continuar na mesma subida, só que uma perna a gente já vai esticando lá pro alto, para trás e para cima. Então, foi subindo no elefante, a perna vai crescendo lá para trás. E aí a gente volta dobrando esse joelho na direção do peito e já foi de novo. Então, vamos começar com a perna direita. Essa perna não vai mais encostar no chão, tá? 4 apoios. A gente começa a subir, a perna direita já vai subindo junto. Faz o elefante, olha lá pro seu pé, estica a perna direita lá pro teto, sem rodar muito do quadril, tá? Então, pé em ponta para longe. Volta, dobrando um pouquinho o joelho pro peito, e foi de novo. 2, 3, 4, encaixa bem o ombro, e 5. Daí voltou no 4 apoios, senta um pouquinho lá no calcanhar, para dar uma breve alongadinha ali, e vamos subindo com a outra perna. Subiu, alonga, perna esquerda lá pro teto, e volta. Joelho dobrou um pouquinho, e foi. 2, 3, 4 e 5, e volta. Descansada no punho, no quadril. E agora a gente vai entrar numa pranchinha, tá? Então a gente vai apoiar os 2 antebraços no chão. Vamos esticar uma perna lá atrás e depois a outra. Parou lá na prancha. Parou na prancha, a gente vai só dar uma giradinha do quadril. O pé vai girando, a gente gira um pouquinho. De um lado, volta e gira para o outro. O braço, o cotovelo vai sair um pouquinho, o antebraço ali, tá? Mas a mão fica. E vai girando. Pesa o quadril de um lado para o outro, força no abdômen. Vai indo para a direita e para a esquerda. Inspira. Mais uma a cada lado. Isso, e aí voltou. Dá uma descansada, né? E a gente vai fazer mais uma prancha. Agora a gente vai ficar na prancha e vai trabalhar a ponta dos 2 pés. Subir e descer na pontinha dos pés, tá? Mantém a mesma posição. A gente sempre começa na prancha 4 apoios, um pé primeiro, apoia os dedos e depois o outro. Ficou lá, faz um V nos pés, tá? E aí a gente não vai descarregar o peso para trás, a gente alinha, desce um pouquinho aí o quadril, sobe e desce pontinha do pé. Então cresce, é como se você estivesse numa linha reta para frente e para trás. Isso, sobe e desce. Abdômen, ombro, mais 2. Isso. Volta, faz uma conchinha lá atrás, dá uma respirada. Se voltar. Aí a gente vai sentar, aquela posição de sereia aqui, com as 2 pernas cruzadas. Não senta em cima do pé. Pode colocar o pé aqui do lado da coxa e a gente sempre vai tentando apoiar os 2 quadris no chão. Sempre um lado é pior que o outro, né? Então a gente tenta manter. Se não dá, vai ficar meio levantado, mas você não vai
você vai cuidar para não levantar ele mais ainda durante o movimento, tá? A gente deixa a mão. Eu cruzei as duas pernas pro lado direito, tá? Então a mão esquerda vai no chão, só um leve apoio, cresce bem a coluna, mantém o quadril, uma força para baixo. E a gente vem fazendo alongamento, C, bem grandão, lá pro teto e volta. Respira, solta o ar, fazendo o movimento. Então, o meu ombro esquerdo, ele relaxa, enquanto eu trabalho o lado direito. 3, 4, 5 e 6. E aí a gente vai cruzar pro outro lado, tá? Então, cruza as pernas ali pro outro lado, tenta apoiar os dois quadris ali, mão direita no chão, vem fazendo o alongamento lá por cima, cresce essa coluna e volta. Relaxa o ombro direito, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso. A gente vai aproveitar que está nessa posição, vamos coçar desse lado. Então, a gente vai subir, vai fazer uma subida, tá? Ficando de joelhos. Subir, fiquei de joelhos. É força de glúteo e desce, vem sentando. Então, a gente, se quem não conseguir dar um leve apoio das duas mãos aí na frente, né? Só que é menos força de braço e mais aqui de quadril, tá? Glúteos, né? Então, quem conseguir, ou deixa a mão aqui na frente, ou esticada, como ficar melhor para o equilíbrio, e cresce. Subiu, vem descendo devagar, só um toquinho lá embaixo e já foi de novo. 2, 3, 4, 5 e 6. Parei lá em cima. Parou lá em cima, gira as duas pernas pro outro lado. Girou, vem sentando. Troquei. E sobe. 1, força. 2, 3, 4, 5 e 6. Aí a gente vai cruzar, a gente vai ficar fazendo esse movimento de cruzar, sentar e cruzar para o outro lado. Tô aqui em cima, cruzei para o outro lado, sentou, subiu, cruzou, sentou de novo. Subiu, cruzou e senta. Sobe, cruza e senta. De novo, sentou, subiu, cruzou, sentou. Mais uma. Sobe, cruza e senta. Isso aí. Muito bem. E aí a gente vai esticar agora as duas pernas lá na frente. Quem não conseguir sentar muito no ossinho do quadril, nos isquios, tá? Pode dobrar um pouquinho os dois joelhos. Então a gente tenta sentar bem lá no ossinho do quadril. Mantém os pés em ponta. Vem trazendo os braços ali na frente. A gente vai lá na frente. Traz a ponta do pé para ti, tá? Como se a gente fosse passar lá na frente dos pés, né? Faz um C grandão também com a coluna. Volta, cresceu as costas e aí começa a enrolar, indo lá para trás, como se fosse deitar. E vem lá na força do abdômen, subiu, foi lá de novo lá na frente. Cresce aqui a coluna ao centro e vem enrolando lá para baixo na força do abdômen. Voltou, cresceu, foi lá de novo, lá na frente. Cresce, enrola, vai descendo. Sentou e foi lá na frente. Mais uma, cresceu, agora eu vou juntar os dois pés, tá? E aí a gente vai deitar
Afunda a barriga, vai deitando até deitar tudo, devagarinho. E aí, baixou os braços. Muito bem, deitei, dobra os 2 joelhos. E a gente vai cruzar uma perna lá na outra e vai fazer aquele alongamento aqui da lombar, levando o quadril pro lado e volta. Então aqui eu deixei o meu pé direito no chão e cruzei, fiz o 4 com a minha perna esquerda, tá? O pé direito tá no chão. Então a gente vai levando o corpo, o quadril e a lombar pro lado da perna que o pé tá apoiado no chão. E volta. Respira. Solta o ar fazendo um movimento, relaxando as costas. Relaxa. Pode olhar para o lado oposto também. Se não sentir dor na cervical, nem desconforto, pode olhar. Respira, solta o ar, olhou um pouquinho para o lado e a perna vai para o outro. Mais 2. E mais 1. Aí voltamos e troca a perna, faz o 4 para o outro lado. Respirou, soltou o ar, trazendo quadril, lombar para o lado esquerdo. Olha para o lado direito. Cuida sempre para não tirar o ombro, parte da escápula não pode sair. Tem que ficar o braço firme no chão e o ombro bem apoiado. Senão a gente não mobiliza e não alonga, certo? Você pode ficar também com algum desconforto na coluna. Respire e solta o ar, fazendo o movimento. Sempre vai no teu limite, né? Respirou e soltou. E mais uma. Respire, solta. Aí, voltou. E aí, agora a gente só vai abraçar as 2 pernas, tá? Vem abraçando aqui. Puxa bem para você, faz um pouquinho do movimento direita e esquerda ali com a lombar, só para dar uma relaxada, uma alongada. Respire e solta o ar comprido. Mais uma vez, puxou o ar. Solta comprido. E mais uma. Aí voltou as pernas, pode entrelaçar as mãos. Leva lá pro teto, vem subindo os braços, alonga lá para trás, lá por cima da cabeça. E solta para os lados. Pode fazer mais uma vez. Respirou fundo, levou para o teto. Entrelaça as mãos, sobe os braços e vai soltando. Muito bem. Finalizamos a aula de hoje.